Olá, hoje a aula é sobre conotação e denotação. E a gente vai tentar definir o que é sentido denotativo, o que é sentido conotativo. Mas antes de chegar propriamente a essas definições, a gente precisa entender que para conseguir se comunicar e interagir com outras pessoas, a gente precisa utilizar a linguagem, que pode ser verbal ou não, mas aqui, por enquanto, vamos nos ater à linguagem verbal. E a linguagem ela pode ser utilizada em dois planos diferentes de sentido: o sentido denotativo e o sentido conotativo. Então, quando a gente fala de denotação e de conotação, a gente está falando de fenômenos que estão ligados ao sentido, à semântica, né? Ao significado das palavras e das expressões da língua. Então, denotação é a forma de manifestação da linguagem no seu sentido real ou literal. Por exemplo, a palavra do jeito que ela está no dicionário. Então, quando a gente fala que a linguagem está no sentido denotativo, significa dizer que ela está sendo empregada no seu sentido literal, ou seja, no seu sentido que carrega o significado básico das palavras, das expressões, dos enunciados da língua. E normalmente a gente utiliza a linguagem no sentido denotativo em textos mais objetivos, em que a gente precisa argumentar, orientar, ou então prestar uma informação. Então, por exemplo, em reportagens, em receitas, em bula de remédio, no próprio dicionário, porque são tipos de texto em que a gente tem que realmente ser mais objetivo. A gente precisa fazer referência a ideias, a conceitos, a ações, a fatos no seu sentido literal, sem muito espaço para subjetividades. Já a conotação é uma forma de manifestação da linguagem em um sentido figurado, em um sentido mais subjetivo. Então, quando a gente fala que a linguagem está sendo empregada no sentido conotativo, a gente está dizendo que ela está sendo utilizada num sentido figurado. E nesse sentido figurado, as palavras, as expressões, os enunciados da língua, eles têm um significado diferente de acordo com o contexto da situação em que eles estão sendo utilizados. Então, as palavras e as expressões, elas são ressignificadas, há uma mudança no seu sentido real, literal, que seria o sentido denotativo, e esse significado não vai ser fixo, né? Ele vai variar de acordo com o contexto em que aquela expressão, aquela palavra está sendo utilizada. É, portanto, uma coisa muito mais subjetiva. Então, a gente vai utilizar a conotação normalmente em textos de caráter mais subjetivo mesmo, como textos literários de uma maneira geral, no discurso publicitário, em poemas, nesse tipo de texto que é mais subjetivo, demanda uma expressividade maior, uma subjetividade do leitor. Então, não precisa ser tão literal, tão preso ao sentido real, dicionarizado das palavras, das expressões. E para tentar ilustrar melhor isso que eu estou falando, eu resolvi trazer a definição do verbo quebrar segundo o dicionário. Estou usando o dício. Então, diz lá que verbo quebrar é um verbo transitivo e intransitivo e traz várias concepções para esse verbo e eu trouxe algumas, né? Então, quebrar seria reduzir a pedaços por efeito de choque ou golpe, partir, romper, fragmentar. Então, a gente consegue entender que esse verbo está no seu sentido denotativo, ele está no seu sentido literal. Agora, vamos ver como esse mesmo verbo quebrar vai aparecer em dois poemas da poeta Ana Martins Marques. Então, primeiro, quebrar o silêncio e depois recolher os pedaços, testar-lhes o corte, o brilho cego. E o segundo, quebrar promessas e ao recolher os cacos, discerni-los entre aqueles do silêncio quebrado.
E esses dois poemas que eu acabei de ler, eles fazem parte de uma seção do livro da Ana Martins Marques, chamado O Livro das Semelhanças, em que ela vai brincar com essas frases de lugar comum, com esses ditos populares, né? Essas expressões tão comuns no nosso dia a dia. Ela vai ressignificar essas expressões, vai brincar com os sentidos delas, trazer novos sentidos. Então, nesses dois exemplos que eu li, o verbo quebrar, ele não está no seu sentido igual do dicionário, ele não está no seu sentido denotativo, ele está no sentido conotativo, porque a gente não consegue realmente quebrar o silêncio, quebrar uma promessa no seu sentido literal, né? A gente não parte ou rompe ou fragmenta nem o silêncio e nem a promessa. Então a gente consegue entender que a poeta está trabalhando com um sentido figurado. E aí, com base nisso, eu queria propor um pequeno exercício de reflexão. Eu vou ler mais alguns poeminhas desse mesmo livro, com essa mesma pegada. E eu gostaria que você pensasse em por que a linguagem utilizada está no seu sentido conotativo. Por que a gente pode afirmar que a poeta está trabalhando com sentido figurado e que efeitos isso traz? Não tem exatamente uma resposta certa, uma resposta errada, eu só quero mesmo que você leia, eu vou ler junto, e pense em por que o uso da conotação nesses poemas ele causa um impacto, ele tem efeitos que podem ser de humor, de choque, por que acontece uma quebra de expectativa, né? Um ressignificado dessas expressões. Então, vamos ler e aí eu quero que você pense o que você entende desses poemas e por que a gente consegue afirmar que o sentido aqui é figurado. Então, primeiro fala de pagar para ver e receber em troca vistas parciais, uns cobres de paisagem. O segundo, dobrar a língua e ao desdobrá-la deixar cair uma a uma palavras não ditas. Mais um, cortar relações e depois voltar-se, verificar se o que restou suporta remendo, demorar-se sobre a cicatriz do corte. E o último, amar profundamente, mas testar volta e meia se ainda dá pé. Esse foi o livro de onde eu tirei as referências, chama-se Livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques, saiu pela Companhia das Letras, é bem legal, recomendo a leitura para quem achou interessante. E eu espero que tenha sido útil, que essa breve explicação tenha ajudado a tirar dúvidas e a definir melhor esses conceitos de denotação e de conotação que às vezes ficam um pouco confusos. E é isso.